Olá, minha gente! Este é o segundo mini capítulo da resenha desta obra, o Método Pedagógico dos Jesuítas, Horatio Studiorum, do Padre Leonel Franca, da editora Quirion, de Campinas, publicado em 2009, com 204 páginas. No capítulo anterior, eu contextualizei seu autor e também o Santo Inácio de Loyola, além de fazer um breve histórico da Companhia de Jesus para melhor entendermos esta obra. Como prometido, hoje abordarei sua primeira parte, onde o padre Leonel Franca nos apresenta as origens do Horatio Studiorum, sua história, né, e as suas inspirações, as suas fontes, em um bloco que nessa obra consome 88 páginas. Antes, você sabia que Molière, Descartes, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Cervantes são egressos da Companhia de Jesus? Essas e outras curiosidades você vai ter acesso agora. Bem, vamos lá. Na introdução, Franca nos informa um dado impressionante, que em 1750, pouco antes do Papa Clemente XIV suprimir a Companhia de Jesus, que vai se dar em 1773, esta ordem naciana, minha gente, comandava quase 600 colégios e 150 seminários em vários lugares do mundo, totalizando 728 instituições de ensino. Nos dias de hoje, não tenho dúvida que seria uma rede de ensino impressionante, sem precisar recorrer ao franchising. E o plano político-pedagógico era rigorosamente o mesmo em todas as unidades de ensino. Horatio Studiorum. Franca defende que esta imensa atividade pedagógica influenciava outras centenas de colégios e outros sistemas educacionais, oferece aos historiadores da educação uma importância relevante e eu diria extraordinária. E eu concordo plenamente. E digo mais, para além dos historiadores da educação, interessa a todos nós envolvidos nessa atividade profissional. Franca defende o êxito deste empreendimento, exemplificando com as celebridades egressas da Companhia de Jesus, como essas celebridades que eu citei no início. Molière, Descartes, Montesquieu, Corneille, Richelieu, Diderot, Lamartine, isso só para falar dos franceses. Na Espanha, Cervantes, Calderón, Lope de Vega. Na Itália, Goldoni, o Papa Bento XIV. Em Portugal, esse nos é mais conhecido, nas terras brasileiras, o Padre Antônio Vieira. Quanto às suas origens, a obra aponta que foi em agosto de 1548 que, a pedido do vice-rei da cidade de Messina, uma comuna italiana da região da Sicília, que Santo Inácio aceitou e fundou o primeiro colégio da Companhia de Jesus. O corpo docente era extraordinário, era cosmopolita, professores italianos, espanhóis, franceses, alemães. Minha gente, o sucesso foi tão grande, mas tão retumbante, que nesse mesmo ano, em dezembro, solicitaram a Inácio que ampliasse o projeto, pois já eram mais de 180 alunos. Em 1551, Inácio redigiu o primeiro esboço do plano de estudos enviado a Roma e daí aos colégios que iam fundando. Essa obra nos conta que no ano seguinte, 1552, Inácio termina o seu documento dando o nome de De Studium Societatis Iesu, ou o Estudo da Companhia de Jesus. A organização completa dos estudos, desde as aulas de gramática aos estudos superiores. Este projeto piloto, tão bem sucedido em Messina, levou à cidade de Palermo, Itália, em 1549. A cidade de Palermo
pediu a Inácio a criação de uma unidade nessa cidade. Pedido imediatamente aceito. E foi uma inspiração a Inácio fundar uma unidade em Roma, o centro da cristandade. E deveria ser uma grande escola e que viesse a ser o padrão, o modelo para todas as demais unidades da Companhia de Jesus no restante do mundo. Essa escola teria um diferencial, e teve. Uma escola normal superior para formar os futuros professores da companhia, com o cuidado de, eu vou usar a expressão exata que Inácio utilizou, com o objetivo de adestrá-los aos melhores métodos. E aí é fundado o Colégio Romano, numa casa alugada na Via del Campidoglio, em Roma. Quando Santo Inácio morre, em julho de 1556, aos 65 anos, já havia colégios além da Itália, na Espanha, na Áustria, na Alemanha, na França, em Portugal. E, nesta ocasião, o grande Francis Bacon chegou a dizer: a escola dos jesuítas é a melhor. Não encontrarás outra melhor. Bem, a expansão das escolas da companhia também gerava problemas. A diversidade de culturas, de costumes regionais, começou a exigir que ela se atualizasse. Começou a exigir a atualização das normas e da criação de determinadas funções operacionais, como a função do inspetor de ensino. Vejam de onde vem. Para manter a uniformidade da estrutura e da eficiência da ordem. Bem, a primeira grande revisão da Ratio foi neste mesmo 1556. 35 anos depois, somente 35 anos depois, veio a segunda grande revisão, em 1591. Agora, a terceira veio 8 anos depois, em 1599. Agora, a quarta revisão, minha gente, só veio ocorrer 200 anos depois, mais de 200 anos depois, em 1832. Quase 300 anos depois, 272 anos depois. Mesmo tendo sido suprimida em 1773. Quanto às fontes ou às influências, vamos dizer assim, do Ratio, a obra de Franca, esta obra, situa na Universidade de Paris, com Inácio e 6 amigos, em 1534, numa época em que essa universidade, a Universidade de Paris, conforme destaca o autor, era o centro mais brilhante da cultura da Europa, na grande corrente humanista do Renascimento. Inácio ainda vai estudar nas universidades espanholas de Alcalá e Salamanca, e também na Universidade de Roma. Então ali ele também vai ser aluno, onde ficou por mais tempo na Universidade de Roma, sempre com obsessão no projeto da companhia. O padre Leonel, nesta obra, comenta das fortes influências da antiguidade clássica, por exemplo, como Aristóteles, claro, pois Aristóteles já era essa influência para a própria Renascença, mas também influência dos romanos, como Cícero, Plutarco, Sêneca e outros, que traziam ideias humanistas. Estas que, nas visões inacianas, eram o caminho mais curto para ser cristão. Uma informação que merece destaque é que Ratio só foi promulgado, prestem atenção, após meio século de experiências, de 1584 a 1599, em centenas de colégios espalhados por toda a Europa. Padre Leonel apresenta em seguida uma rica sinopse do plano de estudos, advertindo que não se trata de um tratado pedagógico, não expõe sistemas e nem discute princípios, o que é bastante compreensível.
O claro objetivo era a formação, aspas, do homem perfeito, do bom cristão. Não havia outra pretensão. Então, a organização do Ratio Studiorum contemplava 3 grandes dimensões: a administrativa, a curricular e a metodológica. O autor então explica cada uma dessas. No campo da administração, a companhia era dividida em províncias e circunscrições territoriais, que correspondiam a vários colégios e coincidiam com o território de uma nação ou parte dele. Cada província era dirigida por uma autoridade denominada provincial. Dentre suas funções estava nomear o prefeito de estudos e zelar pelo cumprimento ou pela formação, na verdade, de bons professores e também vigiar o fiel cumprimento das normas da Ratio. Havia ainda o reitor. O reitor era a autoridade máxima do colégio, mas era subordinada na província ao provincial e fora da província ao diretor-geral. O currículo, minha gente, era dividido em 3 grandes blocos. O currículo teológico, com 4 anos de duração, que oferecia as disciplinas teoria escolásticas ao longo dos 4 anos, teologia moral, por 2 anos, Sagrada Escritura, 2 anos, e o ensino do hebreu, 1 ano. O currículo filosófico, lógica e introdução às ciências no 1º ano. Também se ensinava cosmologia, psicologia, física e matemática no 2º ano. Novamente, psicologia, mais a metafísica e a filosofia da moral no 3º ano. E o 3º bloco era o currículo humanista, que correspondia ao curso secundário e oferecia retórica, humanidades, gramática, que era dividida em superior, média e inferior. A grade horária era de 5 horas por dia. As aulas eram completadas com leituras, discursos, teatro e pregações no refeitório, dentre outras atividades. A metodologia constava da pré-leção, e como vai dizer o Franca explicando o que era, o Inácio vai dizer nas suas palavras que a pré-leção era o centro de gravidade do sistema didático. E o que era a pré-leção? Era uma espécie de lição antecipada, pré-leção, que os alunos deveriam estudar. Bem, haviam castigos físicos? Vamos saber. Os castigos físicos, segundo Leonel, só eram aplicados em casos graves, quando não bastavam os meios persuasivos. O professor da companhia nunca devia fazê-los com as suas próprias mãos. Eram proibidos de tocar em um aluno. Para isso, havia a figura do disciplinador, conforme o Leonel vai nos explicar. E vai detalhar que os golpes, isso está no Ratio, os golpes não podiam ser dados na cabeça nem no rosto. O restante do corpo podia. E não poderiam passar de um número de 6 golpes. Além disso, não podia ocorrer em um lugar afastado, solitário, mas sempre na presença de pelo menos 2 testemunhas. A obra ressalta que o teatro era uma estratégia relevante, era um ensino humanista, né? Como já havia sido, já era na Renascença. Mas a formação religiosa era, obviamente, o ponto alto da Ratio. Como anunciado no início, percorri a primeira parte da obra, que com as origens da Ratio Studiorum, as revisões impostas a ela e as suas inspirações. Eu espero que você tenha se sentido satisfeito, espero que eu tenha lhe agradado.
Se isso ocorreu, já dê o seu joinha agora. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, o faça. E compartilhe e comente. No próximo e último mini capítulo, condensarei a segunda parte do livro, que é a versão integral do Ratio Studiorum. Me aguardem. Um super abraço.